Você aí já foi expulso injustamente de algum lugar? O Vitor Roque já. Muito injustamente. Bora, meu povo. Alavés 1, Barcelona 3. Falar da vitória, do bom jogo do Barça. Vejam só vocês como são as coisas. Da aparição do Vitor Roque mais uma vez, da expulsão e da entrevista coletiva do Xavi depois falando de caso Negreira. Então bora lá. Para começar, invento tático, né? Uma vez pedida a demissão do Xavi, ele está cumprindo aviso prévio e fazendo o que ele quiser a partir de agora. O que é certo, tá? Quando vocês estiverem cumprindo aviso prévio, podem fazer o que vocês quiserem. Pegar chocolate na mesa do chefe, colocar caneta onde não deve. Tô brincando, não façam isso, porque mesmo de aviso prévio, vocês podem pegar uma justa causa, então não façam isso. Mas enfim, Xavi fez um invento tático, colocando Christensen como volante. Ele já tinha jogado assim alguma vez no passado muito remoto no Chelsea, no Barcelona nunca tinha sido testado nessa função e foi muito bem. Primeiro, deu continuidade ao Pau Cubarsí, que está jogando muito bem. Segundo, era uma posição vaga que fica muito claro que nem na cabeça do Xavi mais ela é ocupada pelo Oriol Romeu, né? Porque o Christensen joga de primeiro volante, sendo que tem um primeiro volante no banco de reservas. Então isso mostra como o Oriol Romeu não conseguiu jogar no Barcelona o que se esperava. E aliás, uma contratação não pedida pelo Xavi, né? O Xavi não queria o Oriol Romeu, saúde, claro, pela questão econômica do clube, foi o que deu para entregar ao Xavi e ele insistiu, acho que até desistir, pelo menos por enquanto desistir do Oriol Romeu. O Christensen vai bem como um jogador fantasma em muitas ocasiões do jogo. Primeiro, defensivamente, dá altura para o time, da capacidade do time ganhar a bola de chutão que vem de goleiro, que se, por exemplo, é o Gundogan que tem que disputar como primeiro volante contra um jogador mais forte, o Barcelona vai perder, ganha segundas jogadas, né, ganha rebote, e ganha também proteção aos defensores. Os meio-campistas podem avançar mais e o Christensen está ali só para olhar onde que vai precisar fazer a cobertura. E como ele corre bem, por exemplo, ele é bem mais rápido do que o Oriol Romeu, ele pode fazer melhor as coberturas. Acho que o Barcelona hoje foi mais sólido defensivamente, embora especialmente nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o Alavés tenha conseguido criar algumas chances em cruzamentos, mas não deu a sensação de que qualquer momento ia entrar facilmente na defesa do Barcelona, como em outros jogos aconteceu. Mais do que isso, e acho que o principal, a presença do Christensen ali permitiu que Pedri e Gundogan jogassem mais à frente. Embora quando o Pedri voltou para armar jogo, eu acho que ele foi muito bem. Eu não posso colocar aqui os lances, mas vejam o lance do primeiro gol do Barça, como está todo mundo perfilado de costas, né? Tá todo mundo virado para o Iñaki Peña e não para o goleiro do Alavés. E o Pedro, em um passe de costas, consegue colocar o Frenkie de Jong de frente para correr contra a marcação. E o Frenkie de Jong também, ao invés de tocar para o Lewandowski fazer um pivô, ele dá um passe um pouco mais lateral para achar o Gundogan também de frente. Então, a capacidade que os meio-campistas do Barcelona têm de girar o corpo para jogar de frente e encarar, nesse primeiro gol, por exemplo, foi muito bom. Foram bons 30 primeiros minutos do Barcelona, apesar do João Cancelo na defesa, né? Porque o Cancelo, que saiu no intervalo e o Xavi disse que não tem ninguém machucado, então eu tendo a acreditar que foi por opção, embora o Cancelo com problema do joelho e tal não jogaria 90 minutos, mas eu acho que mais do que 45 sim, mas defensivamente vinha muito mal e ofensivamente poderia ajudar porque ele é bom jogador. Entra o Hector Forte, que defensivamente vai melhor, embora no lance do gol ele deveria ter feito uma falta tática ali para parar a jogada. Enfim, segundo tempo começa com o Alavés, que tinha terminado bem o primeiro tempo, mordendo mais o Barcelona, apertando a saída, e aí bom mecanismo do Barcelona para buscar a bola em profundidade para o Lamine Yamal. E aí sai o segundo gol, com o Pedri lendo muito bem os tempos, o Lamine Yamal e o Lewandowski fixam seus marcadores, o Gundogan entra nas costas para fazer o 2-0. Bons números do Gundogan na temporada, 5 gols, 9 assistências. É um jogador que não está dando tanto ritmo como eu esperava que ele desse. Eu acho que ele pegaria esse meio campo para ele e daria o ritmo que ele quer. Ele não faz isso ainda. O Barcelona acho que tem mais ritmo de Pedri e de Frenkie de Jong do que de Gundogan. Mas os números dele em produção ofensiva, né? Assim, último passe, assistência, gols e tal, acho que são muito bons números. E logo depois sai o gol do Samu, que é muito bom jogador, já tinha matado o Koundé no jogo aqui do Estádio Olímpico de Montjuic. E aí depois, com 30 minutos de jogo, o Xavi muda, né? Coloca o Araújo de zagueiro central, o Koundé para lateral, e ele não consegue mais criar por aqui. É um atacante jovem espanhol, já tem 8 gols na temporada. 8 ou 9, acho que chegou ao 9º gol.
é um tanque mesmo. Se ele evoluir com bola nos pés e tal, não sei se é jogador para estilo Barça, até porque para fazer mais ou menos o que ele faz, o Barcelona acabou de trazer o Vitor Roque, mas é um jogador para daqui a pouco tá Premier League pagando 35, 40 milhões nele, porque realmente me parece um cara de bom futuro. Com o 2-1 e com o Alavés querendo morder o Barça lá na frente, eu acho que era de novo um bom momento para entrar o Vitor Roque. Como eu já tinha dito, tanto no vídeo que eu respondi perguntas de você sexta, como também o pós-jogo de Barcelona e Osasuna, com espaço o Vitor Roque tende a ir muito melhor do que com defesas fechadas como no primeiro tempo. A diferença de postura do Alavés do primeiro tempo, que os jogadores do Barcelona têm que receber de costas, que tem que o Pedri achar um coelho da cartola para girar o corpo para o Frenkie de Jong e tal, neste tipo de jogo, eu acho que não iria bem o Vitor Roque. E outra, ele não é ponta, né? Então você abre o Lamine Yamal de um lado, você abre o João Cancelo do outro quando tem a bola e o Pedri perto, como um falso ponta esquerda, perto do Cancelo. Se o Vitor Roque entrasse, teria menos gente no meio campo, você teria que tirar um dos meio campistas para jogar o Vitor Roque, ou o Christensen, por exemplo, então você teria que deslocar Frenkie de Jong, ou Gundogan, ou Pedri para a posição de primeiro volante, a defesa ficaria descompensada, você não teria esses dois jogadores funcionando melhor na armação, e teria um jogador que não era o ideal para o momento do jogo. O momento do jogo do segundo tempo, que o Alavés vai buscar o Barcelona no seu campo e que vai ter espaços para o Barcelona jogar no campo de ataque, é o ideal para o Vitor Roque. De novo, eu acho que ele tem uma muito boa conexão com o Lewandowski. Nos jogos que ele entrou com o Leva, eu acho que ele entrou melhor do que nos outros. Por exemplo, contra o Celta de Vigo, contra o Betis, ele entra no lugar do Lewandowski. Contra o Las Palmas, ele entra já no finalzinho, mas entra no lugar do Ferran, que tinha ido para a posição de 9, porque o Lewandowski foi o primeiro a sair, né? Foi alguma coisa assim. Mas enfim, quando ele jogou com o Leva, eu não vi contra Villarreal, tá? Tava fazendo o jogo do Flamengo. Mas quando ele jogou com o Leva nesses dois últimos jogos, ele foi muito bem. Lewandowski. Outra coisa, boa postura do Lewandowski, muito de grupo e humilde, de sair da área, de abrir espaço, de ir buscar a vida em outros lugares do que o dele ali dentro da área, para abrir espaço para o Vitor Roque. E aconteceu no lance do gol do Barcelona, que entra o Lewandowski na área para puxar a marcação e para deixar as costas da defesa para o Vitor Roque fazer o gol no cruzamento do Héctor Forte. Uma jogada toda bem construída e desenhada para que ela chegasse na área em condição de alguém finalizar. Então, assim, sem pressa, passando do Lamine para o Pedro e para o De Jong até o Héctor Forte para fazer o passe para o gol do Vitor Roque. E aí vem a expulsão. Cara, eu não consigo entender nenhum dos dois cartões, eu não vejo falta em nenhum dos dois lances, assim. Faltinhas, tá? Faltinhas dá pra ver. No primeiro ele tromba com o cara, faltinha. No segundo o cara dá um carrinho e ele tenta achar a bola, ele raspa o pé na canela do defensor. Faltinhas, que eu entendo que sejam marcadas, porque se marca muita faltinha que dá pra marcar e pode não marcar. Não é nenhum absurdo que sejam faltas, mas para cartão nenhum dos dois lances é. Não é, ele não deixa o pé no segundo lance, ele não joga o braço no defensor no primeiro lance, então é uma expulsão que dá para entender muito pouco ou quase nada. Ele fica de fora só do jogo contra o Granada, porque foi uma expulsão depois de 2 cartões amarelos, então não é, por exemplo, o Rafinha que foi expulso contra o Getafe, que pegou 3 jogos por ser um vermelho direto, e o Barcelona vai recorrer. Acho pouco provável que tenha sucesso, mas vai recorrer para tentar colocar ele em campo contra o Granada, que vai ser muito importante, né? Porque não tem ainda Ferran, João Félix, o Rafinha não deve voltar por precaução, deve voltar só contra o Celta de Vigo, já na semana antes do jogo contra o Napoli. E o Lamine Yamal tá jogando 90 minutos toda hora, garoto de 16 anos. Se eu fosse fazer um bolão próximo a se lesionar, seria o Lamine Yamal. Infelizmente, né, assim, claro que a gente não vai fazer isso, apostar que um jogador vai se machucar, mas não é normal que alguém de 16 anos recém-completados compita entre adultos por tanto tempo, não só por questões técnicas, mas principalmente físicas, e ele está jogando 90 minutos toda hora sem parar e correndo até o minuto 90. Então, é muito bom, por exemplo, que essa semana não tenha jogos e que o Lamine possa descansar um pouco, exatamente para recuperar fisicamente, e aí quanto mais jovem, mais rápido você se recupera. Vide as minhas ressacas aos 37 anos, então mais jovem ele pode se recuperar melhor, e está pronto para o jogo contra o Granada. Veremos se o Vitor Roque também vai poder jogar ou não. O fato do Vitor Roque não jogar de início, eu acho que já está explicado aqui, né, por características e tal. É a expulsão dele também. Os 20 minutos finais, o Barcelona se protege bem, né, jogando com um a menos. Os últimos jogos, assim, por exemplo, contra o Osasuna, um Deus nos acuda, com a menos. Embora o Osasuna não tenha gerado nada de perigo, mas rondou muito a área do Barcelona.
Contra o Betis, um 2-0 que vira um 2-2. Contra o Villarreal, um 0-2 que vira um 3-2, que vira um 3-5. Então, estava dando para ver nas últimas semanas que todo mundo que apertava, levava contra o Barça. Era apertar e ir lá buscar o seu prêmio. Dessa vez contra o Alavés não foi. O Alavés cruzou 40 bolas na área do Barça. O gol do Alavés é extremamente mal defendido. Não tem falta técnica, tem... Não sei se é o Hector Forte ou se é o De Jong, que perde uma disputa na lateral. E o Araújo entra demais na área, perde a marca do Samu e o Samu faz o gol. É muito mal defendido o gol do Alavés. No primeiro tempo já tinha tido uma que o Iñaki Peña conseguiu defender, que é muito mal defendido pelo Condé também, que não disputa a bola. Mas para 40 cruzamentos, em poucos o Barcelona permitiu que o Alavés finalizasse em gol. Depois do jogo, entrevista coletiva do Xavi, e ele falou sobre a arbitragem, segundo ele, é a última vez que ele vai falar. Ontem, na prévia, ele tinha dito que a La Liga está adulterada, que desde a primeira rodada estão prejudicando o Barcelona, que é só as pessoas verem os erros que estão acontecendo contra o Barça e tal. Sobre La Liga adulterada, acho difícil falar isso, mas que, de fato, e eu já falei aqui, eu também acho que nesta temporada de La Liga estão acontecendo muitos erros contra o Barcelona. Muitos, assim, mais do que o normal. Acho que se for pegar... Eu acho que normalmente os árbitros erram para os grandes, em qualquer lugar do planeta, porque pressionado, por medo de não entrar na escala, pela repercussão midiática que pode ter, acho que inconscientemente isso entra na cabeça dos árbitros. Eles erram a favor dos grandes. Nesta temporada eu acho que teve muito mais erros contra do que a favor o Barcelona. Contra o Rayo Vallecano, contra o Getafe, agora contra a expulsão agora contra o Alavés, e mais lances por aí. Então, e outra coisa, o time está jogando mal, tá? O Barcelona está 10 pontos atrás do Real Madrid, não está na disputa do título porque está jogando mal. Não é passar para nada. Enfim. E o Xavi disse que acredita que o Barcelona está pagando pela repercussão do caso Negreira, que os árbitros estão errando contra o Barcelona porque existe uma grande pressão midiática na Espanha do caso Negreira, de caso Negreira, de caso Negreira, e que os árbitros estão com medo de apitar lances favoráveis ao Barcelona ou de não apitar lances favoráveis aos adversários do Barcelona pela repercussão que isso pode ter e o link errado que pode ser feito com o caso Negreira. É a opinião do Xavi. Eu não sei se eu faço... É um link fácil de se fazer, né? Essa relação do medo e do receio dos árbitros com a repercussão midiática. E o Xavi foi por esse caminho, simplesmente para reportar aqui para vocês que ele falou isso. Então, veremos nas próximas rodadas. A disputa pelo título, repito, já foi pelo espaço. Amanhã tem um Real Madrid Atlético de Madrid, que a distância para o Real Madrid até pode ficar em 7 pontos, mas se ficar em 7 pontos quer dizer que o Atlético de Madrid ganhou e o Atlético de Madrid continua ao lado do Barcelona na classificação, com o Atlético de Bilbao só 5 pontos atrás, então nem sei se para o Barcelona é bom que o Real Madrid perca. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Girona está jogando com a Real Sociedad, então nem sei também se o Barcelona vai conseguir, não sei o que vai acontecer com o Girona enquanto eu estou gravando isso, se o Barcelona vai conseguir alcançar o Girona, mas continuo achando que o objetivo deve ser ficar entre os 4 primeiros colocados, e a disputa pelo título já foi embora porque o time jogou muito mal, tomou muitos gols, tomou 30 gols em 13 jogos até o Xavi pedir demissão. Enfim, Barcelona se colocou nessa situação e não os árbitros. É isso, meu povo, sobre Vitor Roque, a boa vitória, a disposição tática com o Christensen por ali, a expulsão do Roque, o não aproveitamento dele desde o início e as declarações do Xavi. Espero que esteja tudo aqui do que eu prometi e espero que vocês deem um like também assim que vocês tirarem da janelinha grande para sair do vídeo, podem fazer isso. E segunda-feira tem Café com Beckler, que eu vou falar de Atlético de Madrid, Real Madrid, de Paris Saint-Germain que ganhou na França, tem clássico na Itália que eu vou assistir, Inter e Juventus, e tem clássico na Inglaterra, Arsenal e Liverpool que eu vou assistir nesse domingo também. Então cafezaço recheado, café não tem como rechear, mas reforçado na segunda-feira para vocês. Então se inscreve aqui também para não perder a análise dos jogos do final de semana. Um abraço, meu povo, bom sábado para vocês, espero que vocês vejam isso completamente alucinados e sem ter a menor noção sequer de quem sou eu.